Salve meu povo, tudo certo? Prof. Bruno Mitz, tomando um cafezinho, brincadeira, é água. Parece, mas não é. Falaremos sobre isso hoje. Nesse canal falamos de educação, concursos, cultura, saúde, qualidade de vida e hoje o tema é um dos vídeos que vai para a lista Homeopatia Cultural, pequenas doses com mais efeito. Essa é a pretensão. Estou aqui num hotel de trânsito, uma instituição militar, por isso eu não vou mostrar o resto do hotel também, porque não interessa, ninguém quer saber. Não é IA, tá bom? Esse fundo aqui é verdadeiro, eu pareço meio recortado na imagem aí, né? Mas não, é real, as paredes aqui são de verdade. Muito bacana esse bizu, né? Para quem é militar aí como eu, para quem não sabe, eu sou bombeiro militar, tem esses hotéis de trânsito. Esse é um hotel de trânsito de oficiais, suboficiais e sargentos, né? Então, como eu sou tenente, eu pude me hospedar aqui por um custo baixíssimo e um lugar seguro, limpo, de qualidade. Para visitar a família aqui foi bizu forte. Para quem não sabe, a origem da palavra bizu, os concurseiros aí do mundo militar devem se interessar, era um livro de estudos utilizados, né, de um autor francês chamado Bizu. Então, eu não lembro se era cálculo, tá bom? Mas é alguma coisa relacionada à matemática, exatas. E aí os colegas pediam, né, o livro, ei, me passa o livro, aí me passa o bizu, né? Tá aqui o bizu, passei o bizu pro fulano. Então, passava o livro pro colega estudar e passar na prova, aí virou sinônimo de dica, né, de dica de estudos. Por isso hoje nós falamos, ei, me paga o bizu aí, né? Em vez de pagar a missão, você paga o bizu para o seu colega que você quer ajudar. E aquele colega que tem todas as dicas é chamado bisurado, por causa disso. Curiosidade, cultura inútil? Mentira, cultura nunca é inútil. E aqui vai uma frase, não tem palavrão, mas alguns podem não gostar, só que ela é muito legal, sou obrigado a citar. Cultural é até defecar sentado. Eu aprendi com um colega historiador, durante o mestrado, e cara muito inteligente, me citou essa, né? Eu só mudei a palavra, usei um termo aí mais clínico, né, para não ofender ninguém, porque a gente tende a acreditar que muita coisa é natural, sendo que é cultural. Para pensar na frase. Pensou? Cultural é até de ficar sentado. Você já reparou que alguns povos tidos como primitivos ou indígenas, aborígenes, os povos originários, né? Eles não fazem as suas necessidades sentados numa poltrona, num troninho como nós, né? Eles se agacham, que é o natural. É muito mais saudável, né? Hoje a medicina já ensina que é muito mais anatomicamente correto você se sentar agachado, acocorado. E aí, hoje, finalmente, estão ensinando o que a gente já sabia há tanto tempo. Estão comprovando que, em vez de ficar sentado 90 graus, né? Vamos lá. Aqui. Em vez de ficar sentado assim, seria muito mais saudável você flexionar uma das pernas, depois a outra, trocar, né? Cruzar as pernas, dizem assim, da forma tradicional, dizem não ser tão saudável, né? Trava a circulação, e aí ficar acocorado como alguns povos asiáticos, né, chineses, indianos e japoneses, enfim, seria muito mais legal para sua circulação, enfim, para mobilidade do quadril, e o pessoal da calistenia ensina também, mas o papo aqui é cultura, então reflita sobre isso. Quanta coisa você faz que é ensinado e você acha que é natural? E por que esse papo? Porque estamos em final de ano, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, e é a época das famílias se reunirem, e temos muitas brigas, aí, muitas discussões e polêmicas nas famílias, né? Sempre tem o tiozão nas festas, é pra ver ou pra comer? Sempre tem as piadinhas, sempre tem aquele namoradinho sendo apresentado à família, né? E aquele novo membro. E aí vem o tiozão questionar muitas vezes os mais jovens, e geralmente tem um tipo ideal chamado tio bêbado,
Você tem um tio bêbado na sua família? Sempre tem. Estou generalizando, é claro, né? Mas a generalização é uma ferramenta válida. A estatística tem inclusive cálculos para dizer qual generalização é útil ou não. Aqui não, aqui a gente está no nível da conversa, da brincadeira, da ironia. Então, qual é o tio bêbado da sua família? Ele faz piadinhas indecentes? Ele ofende alguém? Nem sempre ele é tão desagradável, né? Eu já tive tio bêbado muito legal, cara, querido por todos, né? Mas esses dias eu tava ali na casa de um parente e tinha um tio bêbado. Não necessariamente ele é tio de alguém, mas era aquela figura típica, né? O cara que fala alto, que conta um monte de piada, enfim, atrai atenção. E esse camarada, ele começou a falar sobre história. Aí eu prestei atenção, né? E ele estava tentando me atingir. Olha que engraçado, como se ele sentisse que eu sou historiador, né? Eu não contei, eu fiquei quietinho. E ele ficava repetindo: eu sei muito sobre história. Eu sei muito sobre história. Eu dei um desconto, né? O cara tava bêbado. Mas ele repetiu umas 10 vezes, eu tava contando. Eu faço isso, quando as pessoas repetem, eu fico na minha cabeça. E eu tenho uma teoria. Me diga você se você concorda, coloca aí nos comentários. Quando a pessoa repete muito uma informação, muitas vezes é o contrário daquilo. Ela está necessitando se autoafirmar. Para e pensa se você já passou por isso. Eu olhei assim, esse cara deve saber muito pouco para precisar ficar afirmando, né? Porque assim, eu enquanto historiador, que estudei na faculdade, né? Eu não tenho assim, eu acho, né? Eu tô aqui tentando fazer autocrítica, enfim, me autoavaliando, sinceramente. Eu não acho que eu tenho muito orgulho, assim, de saber história. Porque é fruto do que eu estudei, é natural, as aspas aí. Poxa, eu passei uns 10 anos na faculdade, na universidade, entre estudos e ensino de história. Então, é normal que eu saiba mais história do que a média nacional. Geralmente as pessoas estudam história na escola. E a qualidade do ensino básico não é aquilo tudo, infelizmente, geralmente, não é aquilo tudo. Depois as pessoas param de estudar história, e aí quando a gente conversa numa reunião familiar, a maioria das pessoas não tem tanto conhecimento, né? Fora o que elas veem no Discovery Channel, no grupo de WhatsApp, então o tiozão do WhatsApp normalmente se informa por fontes não confiáveis. E aí ele chega tentando ensinar e começa a se afirmar. Um outro episódio que o sujeito ficava repetindo algo que era o oposto da verdade, que foi quando eu desenvolvi essa teoria na minha cabeça, né? Fonte e vozes da minha cabeça. Eu dei carona para um camarada lá em Florianópolis e ele era de um estado muito pobre. Eu já sabia que era um estado muito pobre, né? E a primeira coisa que ele falou, eu sou do estado tal. Não vou falar aqui para não gerar preconceito. E a primeira coisa que ele falou foi: eu vou inventar um nome, Asbornia, né? Como se fosse o estado dele. Asbornia é um estado muito rico. É um estado muito rico. Aí eu falei: é? Daí ele: Asbornia é um estado muito rico, um estado muito rico. Aí eu contei 4 vezes. E eu falei: que legal. Aí ele: é um estado muito rico, de novo. E eu perguntei: por quê? Aí ele: é um estado muito rico. Eu falei: mas o que tem de riqueza lá? Me conta, que eu tô interessado, né? Aí ele: é um estado muito rico, tem muitas riquezas. E ele repetiu umas 10 vezes e não me falou, né, das riquezas. Aí eu até citei um ponto turístico, tentando ajudá-lo, porque eu fiquei desconfortável por ele, né? Poxa, aqueles lugares lá que o pessoal tudo fala, né? Era um ponto turístico famosíssimo no Brasil. Ele falou: sim, mas tem muito mais coisas. E ele não falou mais nada. Então eu pensei: coitado, ele deve ter crescido com esse estigma de pobreza da região dele, né? Talvez por isso que ele saiu de lá, né? Então, um vencedor, ele deveria se orgulhar. Mas ele estava, assim, tentando provar que o estado dele era rico. Aí eu vim com essa teoria, né? Às vezes a gente, não sempre, óbvio, mas a gente às vezes afirma o contrário da realidade, né? Para tentar apagá-la, tentar maquiá-la. De novo, esse vídeo vai ser meio sem edição, eu só vou fazer uns cortes, e é isso. Não estou preocupado com monetização, hoje pelo menos não. No máximo que isso sirva como um currículo de professor, talvez, um dia. Não estou preocupado, gente, eu tô empregado hoje. É mais uma conversa. Eu estava refletindo sobre como as pessoas não se ouvem.
você já reparou? Eu acho que ao vivo é sempre melhor. Sempre. E quem me conhece bem sabe que eu tenho um pouco de resistência à tecnologia devido à artificialidade, né, e à limitação da comunicação. Só que o YouTube ele é muito bacana porque não permite a interrupção. Então eu tô aqui falando pelos cotovelos. E se você está assistindo até agora, meus parabéns. Você está acima da média do brain fog, do apodrecimento cerebral. Porque a maioria das pessoas fica rolando feed, né? Então, se você assistir até o final, você está exercitando o seu cérebro, acredite. A gente pode conversar sobre isso, sobre neurociência outro dia, né? Mas saiba que se você estiver viciado em dopamina, fica difícil prestar atenção num discurso, principalmente se tiver um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de profundidade, e ir até o final, né? Então é um ótimo exercício, prestar atenção focada, né? Muito bom para o seu cérebro, a sua cognição. Então, nessa festa que eu estava falando do tiozão bêbado, ele não ouvia ninguém. Quem estava tentando conversar com ele, ele ignorou 100%. Ele estava prestando em mim, tentando me provocar. Eu reparei logo, né? Sei lá por quê, às vezes é uma coisa de homem, talvez ele tivesse alguma insegurança, talvez eu fosse mais alto que ele, talvez eu fosse o homem mais alto no lugar, o que às vezes acontece, né? Eu tenho 1,85 e eu não tô nem aí pra isso, eu não tô tentando provar nada pra ninguém, pra mim isso não tem a menor importância. Mas tem homem muito inseguro no mundo e, sei lá, talvez fosse alguma coisa na minha aparência, enfim, ele estava tentando me atingir. Até um certo momento, depois a história muda. E aí tinha uma pessoa muito inteligente ali presente, tentando dialogar com ele, tentando retrucar, argumentar, né? Ele estava com umas teorias e ele estava falando coisas verdadeiras. Só que de uma forma, assim, espalhafatosa, né? Ninguém estava dando muita moral porque o cara estava bêbado. Enfim, ele só repetia, eu sei muito sobre história. E uma hora ela falou, essa pessoa inteligente, né, tentou falar, ele é mestre em história, apontando pra mim. E eu falei, não, deixa abaixo, corta. E ele não ouviu, porque não estava ouvindo nada. Ouvidos moucos. Então tem aquela frase, o pior cego é aquele que não quer ver. Será que o pior surdo é aquele que não quer ouvir? Então, um pouco é essa a ideia do YouTube para mim. É uma conversa, onde eu posso falar tranquilamente. E para quem interessar, perfeito. Coloca nos comentários aí, vamos conversando, construindo um diálogo, né? Tem um autor muito bom que eu gosto, que diz que não existe comunicação. Para quem não sabe, eu estudo letras, então há muitos anos. E eu gosto muito de trocar ideias sobre isso, né? Sobre comunicação. A função principal da linguagem é comunicação. Então, mais importante do que a correção gramatical, e eu dei aula de análise sintática, de gramática, mais importante é comunicar, é passar as suas ideias, e a escuta ativa, é receber as ideias do outro, interpretar, traduzir em significado. E esse camarada aí não estava ouvindo nada. Quando que ele parou de tentar me atingir? Depois ele tentou falar da minha comida, da minha alimentação, porque eu não estava comendo um dos itens do cardápio, tinha lá umas 20 coisas, aí tinha uma que eu não estava comendo. Vamos dizer que fosse batata, né? Vou inventar aqui. Aí, não, mas por que você não come batata? Que história é essa? Sempre tem, né? E ninguém se importou, só ele. Então era uma coisa pessoal, ele tava... Essa é a minha interpretação psicológica, né? Posso estar errado, mas ele estava incomodado com alguma coisa em mim. A casa nem era dele. Enfim, eu fui educado, fui lá, cumprimentei, apertei a mão, tudo bom com o senhor, né? Me demonstrei respeitoso, uma pessoa mais velha. Mas enfim, aqui vai outra ideia, eu quero ouvir a opinião de vocês. Será que idade garante sabedoria? Coloque aqui embaixo. Eu aprendi a ter respeito com os mais velhos. Em geral, eu honro os ancestrais, eu honro os mais velhos, né? Questão de respeito, eu aprendi assim. Mas eu acho que às vezes idade não garante nem inteligência, nem conhecimento, né? Afinal, eu falei antes de apodrecimento cerebral, brain rot. Esse termo surgiu há pouco tempo, né? Nas mídias, aí, nas redes sociais. Se a pessoa gastar os seus anos no sedentarismo, assistindo TV, hoje, redes sociais, que é pior ainda, é a nova TV, não vai ficar mais inteligente no decorrer dos anos, pelo contrário, né? Então,
Embora algumas pessoas bem idosas tenham muita sabedoria, né? O meu avô é um exemplo, é meu herói, eu sou fã dele. Tem lá os seus 86 anos, não usa celular e tem muita sabedoria, porque é um observador da vida, ele presta atenção. Essa é a chave para mim, né? Mesmo que não tenha lido muitos livros na sua vida, mas tem um conhecimento de vida. Agora, esse sujeito aí. E o brain rot, olha que curiosidade, não é um privilégio da nossa geração, nossos tempos, né, atuais. Não. Pense você, me diga se você discorda. Você não conhece alguém, se você é da minha idade ou mais velho, claro, né? Porque os mais novos nasceram com o celular na mão. Mas você não conhece alguém da geração passada que não tinha celular e já era um idiota? Fale comigo, eu não estou xingando ninguém, gente. Idiota significa pessoa que ignora o seu arredor, ignora o seu universo, a sua realidade. Tá? É uma palavra muito antiga essa, e nas origens significava isso. Não é ignorante. Ignorante é quem é ausente de conhecimento. Também, na origem, não é um xingamento, né? Eu sei que as pessoas usam como xingamento, mas quando eu falo ignorante ou idiota, são definições. Ignorante simplesmente uma pessoa que ignora alguma coisa. Já o idiota é um pouquinho pior, é a pessoa que meio que decide ignorar. Ela não se importa, dane-se os outros. E só conhece o seu mundinho, o seu umbigo. Tá certo? Então me diga você não conhece nenhum idiota aí antes das redes sociais? Eu aposto que sim. Era só ficar na TV ali trocando de canal, né? Vendo novela ou futebol, seja lá o que for, mas só ver TV, né? Tem a música, né? A televisão me deixou burro, muito burro demais. E deve ser do início dos anos 90 essa música? Não pesquisei agora. Mas é daquela época pré-rede social. Então, eu queria hoje trocar uma ideia sobre isso, sobre gerações, sobre como é desnecessário, né, você tentar se provar melhor do que os outros, ficar se reafirmando, e como é inútil isso, né? Eu acho que a gente convence os outros através de argumentos, e na verdade eu larguei mão de tentar convencer ninguém. E a minha sugestão que fica, humildemente, é essa. Fique à vontade se você pensa diferente, mas a minha sugestão é nessas festas de fim de ano, já passou o Natal, mas no fim de ano, evite discutir política na família, porque eu acho inútil, você não vai convencer ninguém. Se você é de um lado ou do outro, provavelmente o outro lado pensa que você é um idiota. Você já viu aquela pesquisa? Uma boa forma de parecer inteligente é concordar com a outra pessoa. Olha que primitivo é o nosso julgamento humano. Se a outra pessoa concorda comigo, eu concluo que ela é inteligente. Foi feito um teste psicológico. Limitado, né? E tem outra questão também. Aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro útil, muito interessante, né? Bombou na área aí da autoajuda. Se não me engano é Dale Carnegie, ou Carnegie. E ele escreve que, basicamente, a melhor forma de fazer amigos e influenciar pessoas é você sorrir bastante, elogiar, concordar, ouvir e prestar atenção no que as pessoas dizem, chamar as pessoas pelo nome. Então isso é um desafio. Você pode praticar, eu acho que é uma coisa boa. Mas eu gosto muito da ironia do Leandro Carnal. Quando ele citou esse livro, ele falou que você tem que prestar atenção no que as pessoas falam e ainda se mostrar interessado. E aí ele cita as pessoas que ficam falando inutilidades mil, né? E eu não vou repetir aqui, você pode ir atrás do Leandro Carnal falando disso, boa sorte. É muito legal o Leandro Carnal, né? E é interessante que eu já vi a esquerda criticando ele por não ser de esquerda e a direita criticando ele por ser de esquerda, né? O que eu acho que ele não é. É curioso esse bipartidarismo, né? Essa bipolaridade extrema no Brasil. Você não precisa brigar com o outro porque tem uma opinião diferente da sua. E sim é um fenômeno brasileiro. Evidência para isso? Eu estive recentemente na Alemanha
E eu conversei com um alemão, eu estava na casa dele, um homem mais velho, a tendência é darem menos moral, né, para quem é mais novo, um homem mais velho do partido de extrema-direita lá da Alemanha, AfD, Alternative für Deutschland, que é um partido que alguns dizem ser neonazista, né? Então é claro que eu fiquei receoso, pensei, caramba, imagina as ideias desse camarada. Só que ele era muito gentil com a gente, parecia um cara muito inteligente. E eu consegui conversar com ele sobre política, sobre economia, a gente trocou altas ideias e foi muito produtivo. E no Brasil é um pouquinho mais difícil quando a pessoa tem opiniões meio extremas, né? Então acho que a gente tem um pavio muito curto para a política aqui no Brasil. Talvez a gente precise praticar um pouquinho de maturidade, um pouquinho de escuta, né? E respeito pelas opiniões dos outros. Será? Eu tô errado? Me diga você, eu quero ouvir de verdade, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, clique no like, se inscreva no canal, a gente vai conversar mais. E eu quero principalmente que você comente o que você gostaria de ouvir mais, qual parte te interessa mais. Você gosta mais da parte de estudos, educação? Você gosta da parte de cultura? Este vídeo foi da playlist Homeopatia Cultural. Ou você quer conteúdo sobre saúde, né? Calistenia e treino para TAF, por exemplo, é um assunto que eu, quando tiver tempo, gostaria de publicar. E vamos conversando, tá bom? Fico à disposição aí. De novo, não vai ter muito meme, não vai ter muita figurinha. Aqui eu quero entregar conteúdo e dialogar. Já me avisaram que isso não vai dar muitos inscritos, que o que mais faz sucesso no YouTube é conteúdo inútil, engraçadinho. Foi o que me disseram. E eu falei que eu não me importo. Tá tudo bem. Outra coisa que a gente ouve muito em reunião de família, para encerrar, são aquelas avós ou tias dizendo: como você tá magrinho. Eu ouço todo ano, não adianta. Mesmo depois que eu virei bombeiro militar, é claro que eu continuo magro, mas quando eu era soldado, eu tava maiorzinho, tava grande, tinha uns 5 quilos a mais de puro músculo, então parecia forte. E é uma sociedade de aparências, né? Não importa se você é forte. Não importa eu dizer, eu faço 27 barras, eu faço 60 flexões, eu corro tantos quilômetros. O que importa é a aparência, né? As pessoas olham e você tá tão magrinho. Mas não se importe, se você é homem e magro, ou mulher, mas geralmente é o homem que se importa, né? Porque a mulher não quer ser gorda, né? Tem essas questões de gênero aí na sociedade. Enfim, não se importe, ela quer o seu bem. Naquela geração era importante a sobrevivência, sempre é, mas estavam preocupadas as nossas avós em nos alimentar. Então o medo era passar fome e às vezes elas ainda vibram no medo. Portanto, quando você perde 1 quilo, elas acham que você está passando fome, não que você está treinando para uma maratona como eu. Então é por bem, tá? Não é por mal. E quanto ao tiozão, às vezes ele não tem mais nada para falar, por isso que ele está pegando no seu pé. Ou é porque você está ofendendo alguma insegurança interna daquela pessoa. A psicologia diz isso também, né? Muitas vezes o que a gente acusa no outro é o que precisamos trabalhar em nós. Pense nisso. Um abraço. Até mais.